O pleiadiano Adamo oferece um briefing completo sobre política, incluindo sobre a reposição financeira que está chegando e as eleições americanas. 20 de agosto de 2016. Saudações, meus queridos amigos. Sou Adamo da entidade monádica da civilização pleiadiana, vinda a vocês através de Ingdad. Na conversa de hoje vou estar oferecendo um briefing sobre a situação política no mundo atual. O foco desta entrevista é oferecer-lhe uma compreensão abrangente do reset financeiro vindo. Inevitavelmente, também será discutir as próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos. Os temas em discussão são complexos, de maneiras que vou tentar ser breve. Este comunicado será um pouco mais longo do que estão acostumados a receber de mim. No entanto, acredito que ele vá valer a pena de seu tempo desprendido para definir o lado para digerir do que tenho para oferecer. O briefing que se seguirá irá levar algum foco e atenção que nem todos acharão divertido ou excitante de ler. Todavia, é fundamental que entendam o que estou prestes a compartilhar com vocês. O futuro de cada um de vocês e, certamente, o futuro da sua civilização planetária, poderá muito bem depender dele. Na conversa de hoje estarei abordando uma série de questões polêmicas reais. É vital que tenha todo o contexto para o que eu estou prestes a dizer. Então vou começar com um pedido muito firme: que vocês se certifiquem de que tenham lido os artigos anteriores desta série. Sem este fundo é provável que não compreendam o conteúdo de hoje. Esses itens anteriores são todos convenientemente obtidos no http://zingdad.com/adamo. E enquanto tratamos dessas questões administrativas, gostaria, também, de convidá-los para se inscreverem na nossa newsletter @zingdad.com. Isso permitirá que o Zingdad possa atualizá-los diretamente, quando for lançado matéria nova. Agora, sobre os assuntos em questão e que são cruciais. Meus amigos, vocês estão bem no olho do furacão da mudança. Sua consciência planetária ainda está na fase mais crucial do seu desenvolvimento. Então, acho que é importante fazer com que tenham uma compreensão da situação, para que possam resistir à tempestade que se aproxima devidamente encorajados, e também, muito importante, para que possam fazer as escolhas corretas, plenamente informados das escolhas para cada um de vocês, suas vidas e aqueles dependentes de vocês. Iniciando, sabemos que vocês já devem ter notado que o sistema financeiro de seu mundo está à beira do colapso. Todos sabem isso. E aqueles que criaram este desastre estão muito ocupados, fingindo como se não soubessem como chegou a esse ponto ou como corrigi-lo. Durante todo o tempo, sempre fizeram exatamente o que foi preciso para torná-lo pior. Ao fazerem isso, tornaram-se mais ricos e todo o restante de vocês mais pobres. Meus amigos, como percebem, o sistema financeiro não está preocupado com seu colapso. Isso é o que querem que vocês acreditem. Foi construído desta forma. Está fazendo o que foi criado para fazer. E a razão de sua criação foi para escravizá-los, roubar seus poderes e colocar o controle de todo o mundo nas mãos dos criadores deste sistema. Entretanto, se ainda não tiverem uma clara compreensão da mecânica do seu sistema monetário, tentaremos dar alguma explicação. Dessa maneira, gostaria de lhes oferecer uma sinopse resumida dos fatos. Considerem o que estou prestes a lhes dizer como um resumo, por isso, sugiro que use os recursos da internet para fazerem suas próprias investigações, a fim de terem uma compreensão mais profunda. Então, vamos lá. O primeiro fato é que aquilo que vocês têm em suas carteiras e em suas contas bancárias não é dinheiro, é moeda fiduciária. Dinheiro é algo com valor real, intrínseco, como uma moeda de ouro ou prata. Isso é dinheiro. O valor da moeda está ali na própria moeda. Seu valor real não muda. Uma onça de ouro é uma onça de ouro, que é o seu valor. Outras coisas podem mudar de valor em relação a uma onça de ouro, mas o ouro é o que é. Todavia, também é possível criar dinheiro de papel. É o que é chamado de nota promissória. Eu poderia criar um pedaço de papel que promete que vou dar ao portador desse papel, digamos, uma quantia equivalente a uma onça de ouro. Este papel, promissória, será um representante da moeda. O documento vale uma onça de ouro.
Contanto que acredita em mim, enquanto eu não criar mais papel do que a quantidade de ouro que realmente possuo para fazer isso, esse papel também será dinheiro. O que vocês têm em suas carteiras e em suas contas bancárias não é dinheiro, é moeda fiduciária. A palavra fiat significa decreto. Uma ordem arbitrária emitida por alguma autoridade. E é isso que suas moedas são. A autoridade financeira da sua nação, essencialmente, emite um decreto para criar sua moeda, que realmente não tem outro valor daquele a ela atribuído. Seu valor existe apenas no fato de que aqueles que a possuem dão a este papel seu valor que definiram terça-feira e, enquanto ela flui de pessoa para pessoa e, enquanto existir essa crença entre essas pessoas, tão longe este valor parecerá persistir. E então, torna-se possível trocar essa absurda ficção fabricada por coisas que tenha valor real. Esse é o primeiro fato. Sua moeda não é o dinheiro, é uma ficção criada por decreto por suas autoridades financeiras. O segundo fato, talvez, seja um pouco mais surpreendente. Realmente sabe quem é a autoridade financeira de sua nação. Se você imaginou que fosse seu governo, ficará decepcionado. A sua moeda é criada quando o seu banco central contrai um empréstimo de um banco Illuminati. Vamos desenrolar essa afirmação, certo? Existe uma série de linhagens de antigas famílias que são insanamente, obscenamente ricas. Suas riquezas vêm de bancos. Estão no setor bancário por muito, muito tempo, quando começaram como cambistas. Cresceram ricas, oferecendo mais notas promissórias do que possuíam em ouro para cobrirem seus empréstimos. Também, desenvolveram um sistema chamado usura, que é a base dos modernos empréstimos bancários. Lentamente se tornaram mais ricas do que reis, papas, imperadores, sultões e até mesmo nações inteiras. Em seguida, se tornaram as financiadoras dessas nações. Quando um país entrava em guerra com outro, esses banqueiros eram chamados a financiar a guerra. Logo perceberam que o financiamento de ambos os lados da guerra era um negócio muito rentável. E então, perceberam que poderiam incentivar guerras com um pouco de trapaça e, desta forma, poderiam abrir as torneiras da riqueza. E assim, também, se tornaram cada vez mais poderosos. E tudo isso sem quaisquer riscos para si mesmas. E quando a população vinha com forcados aos portões do palácio, quando derrubava um déspota, quando guilhotinas acabaram com a vida de reis, os banqueiros viviam em conforto e luxo, geralmente se adiantando para oferecer assistência financeira aos revolucionários, como empréstimos. Perceberam como funciona. E hoje, essas antigas famílias vivem em grandes e isoladas mansões e continuam a ser os indivíduos mais ricos do planeta por uma vasta vantagem. Todavia, são inteligentes o suficiente para esconderem suas riquezas, através de um complexo jogo de conchas, de modo que se tornam quase invisíveis para vocês. Então, são essas as pessoas a quem me refiro quando chamo de Illuminati. Antigas famílias que estiveram manipulando a história humana por trás dos bastidores no comprimento e largura de sua história registrada. Essas famílias são possuidoras de bancos de primeira linha, superiores aos bancos de reserva centrais de quase todas as nações da Terra, fazendo empréstimos anuais que viabilizam as moedas dessas nações. Hoje, em nossa conversa, vamos falar um pouco sobre a situação americana. Então agora vamos começar usando os Estados Unidos como nosso exemplo, certo? O Banco Central dos Estados Unidos é popularmente chamado de Fed, sigla para Federal Reserve Bank. E é assim que o Fed se aproxima de um banco Illuminati. Embora existam muitos desses bancos familiares, o Fed está contratualmente ligado a um determinado grupo de famílias Illuminati. Vamos chamá-los de Grupo Rothschild. Também iremos falar um pouco mais sobre os diferentes grupos um pouco mais tarde. O grupo bancário da família Rothschild empresta ao Fed os muitos trilhões de dólares que o país precisa para anualmente tocar sua economia. E aqui está a parte crucial. A grande maioria dos empréstimos que o Fed necessita para a economia, realmente é apenas para o serviço da dívida da nação, realizado ao longo dos anos anteriores. Sim, é isso mesmo. Na verdade, apenas uma pequena percentagem do empréstimo é destinada para a moeda que irá flutuar a economia.
A maior parte do empréstimo é apenas para pagar dívidas de anos anteriores. Neste ponto, a dívida federal dos Estados Unidos é executada em cerca de 20 trilhões de dólares. Entende o que isso significa? Significa que sua nação deve às famílias bancárias Rothschild cerca de 20 trilhões de dólares. Vocês, os norte-americanos, devem isso, porque elas já lhes emprestaram o dinheiro e a dívida se acumulou com interesse neste nível 1. Sabem como esse débito será pago? No próximo ano, o Fed irá emprestar mais dinheiro do que fez este ano. É por isso que o teto da dívida deve ser constantemente elevado. No próximo ano, o Fed irá emprestar mais dinheiro para que ele possa pagar a dívida deste ano, somado ao pouco extra necessário para a moeda corrente fluir no sistema bancário nacional. Então, respondendo à minha própria pergunta, perguntei se vocês sabem quem é a autoridade monetária de sua nação. A resposta é: os bancos Rothschilds. Eles são donos do seu dinheiro. E eles possuem seu dinheiro de duas maneiras. Em primeiro lugar, porque criam a moeda que é emprestada para o Fed. Em segundo lugar, porque eles são o próprio Fed. Entenderam isso? Casualmente expus o suficiente para, talvez, não chocá-los. Então, aqui voltamos, novamente, desta vez, um pouco mais lentamente. O Federal Reserve Bank não é propriedade da nação ou do governo ou qualquer outra coisa que possam ter pensado. É uma empresa privada de propriedade de acionistas. E os acionistas controladores são, adivinhem, esses mesmos bancos Rothschilds. É um segredo muito bem guardado quanto a quem realmente possui os estoques. Todavia, posso lhes dizer-lhe que existe um outro jogo de conchas usado para esconder o fato de que as famílias Illuminati que possuem os bancos, que fazem os empréstimos ao Fed, também possuem o próprio Fed. Começam a perceber como isso é iníquo? Eles conspiram consigo próprios para fazer empréstimos não tão às claras, inventando números conforme suas conveniências, e que vocês, o povo da nação, devem, com o suor de sua testa, trabalhar para pagar tais empréstimos. A grande maioria da sua tributação anual é destinada apenas para isso: reembolso dos empréstimos. A cada ano, pessoalmente dou um enorme pedaço de sua renda diretamente às famílias de banqueiros Rothschild. Um sistema manipulado de tal forma que o seu país nunca conseguirá pagar esses empréstimos. A dívida simplesmente infla. Ano após ano o teto da dívida é empurrado mais para o alto. Como sempre, maiores empréstimos são feitos para atender aos juros dos empréstimos anteriores e um pouco mais para o funcionamento da nação. Então, este é o segundo fato. Sua moeda é criada, realmente, pelas famílias bancárias Rothschild sem conluio com elas próprias. Elas a criam a partir do nada. O Fed não tem nenhuma garantia para fazer o empréstimo e os bancos Rothschild não têm ouro, prata ou qualquer outra coisa de valor para apoiar a moeda que emitir em consequência desses empréstimos. Apenas fizeram números sem sentido, sugados de seus polegares. Eles apertam suas próprias mãos, de acordo consigo mesmos, e, instantaneamente, produzem mais dinheiro do que possam imaginar. E vocês, então, escravizados dessa maneira, trocam suas vidas e energia por esta ficção. Isto cria moeda. Dão todo o seu tempo, energia, esforço e criatividade em troca desta fábula. E, porque o Fed tem de emprestar mais dinheiro a cada ano para o serviço da dívida do ano passado, mais dinheiro é criado a partir do nada, todos os anos. Isto significa que a moeda que você é possuidor passa a valer cada vez menos a cada ano. Isso é chamado de inflação, que é uma mentira. Nada está inflando. Os preços não estão subindo. A sua moeda é que apenas vale menos, porque mais moeda foi criada e vocês ficam mais pobres a cada ano. Realizam o mesmo esforço, todavia, a moeda que recebem em troca, ao longo do tempo, vale cada vez menos. E tudo isso realmente é apenas um imposto oculto, que também tornam as famílias Illuminati ainda mais ricas. Já ouviram especialistas falando de flexibilização quantitativa? Bem, na verdade, isto é apenas uma elevação deste capital. É um negócio que assinam entre eles mesmos para produzir ainda mais moeda, que acelera a desvalorização do dinheiro em seus bolsos.
Realmente, é apenas uma forma engenhosa para elevar o valor de todos os outros e ainda se enriquecerem ainda mais. O terceiro fato é que, apenas cerca de 10% da moeda em sua carteira é criada da maneira descrita acima. Os outros 90% são criados pelos bancos de varejo. Quando seu salário entra em sua conta bancária, seu banco está autorizado a fazer empréstimos contra esse dinheiro, num sistema chamado de reservas bancárias fracionárias. Eles são autorizados a emprestar cerca de 9 vezes mais dinheiro do que tem em reserva. Esta seria uma terrível má ideia, mesmo que, se o que tivessem em reserva fosse dinheiro real, como ouro ou prata. É uma ideia absolutamente insana quando o que eles têm em reserva é uma moeda sem valor. Mas, seja como for, é assim que funciona. Esses bancos de varejo não fazem negócios com o Fed, fazem negócios com vocês, os cidadãos da nação. E quando vão a eles pedir um empréstimo ou um cheque especial, eles são autorizados a emprestar 9 vezes mais dinheiro que têm em seus depósitos. É por isso que, quando as pessoas desacreditavam e vão em massa aos bancos para fazerem saques e fecharem os seus investimentos, os bancos podem muito rapidamente entrar em colapso. Simplesmente, eles possuem muito menos dinheiro do que têm emprestado. E, se os seus depósitos caem rapidamente, o mesmo acontece em seu modelo de negócios. Mas, por mais maluco que isso possa ser, este é o funcionamento de seu sistema bancário. A maioria das moedas em circulação é criada sem dívidas de segundo nível entre cidadãos e seus bancos. E, claro, também pagam juros sobre suas dívidas, que é mais uma maneira deles ficarem ainda mais ricos. Mas, é claro que não estão autorizados a tornarem suas dívidas sem garantias. Apenas o Fed tem permissão para fazer isso. E, claro, o banco não precisa segurar nada de valor para o empréstimo que eles fazem para vocês, além de, é claro, 1/10 do valor desta ficção chamada moeda fiduciária. Em tudo isso, vocês são os únicos que nesse contexto não pagarem seus empréstimos exatamente como estipulados, terão suas propriedades tomadas e vendidas. Se os bancos de varejo falharem, eles são resgatados, resultando no fato do sistema bancário Rothschild criar mais moeda fictícia fora do ar e dar-la a esses bancos de varejo, em que os membros da família Rothschild normalmente têm ações e ações frequentemente controladoras, para que possam continuar. O resultado disso é que vocês, como uma nação, mais uma vez, devem ainda mais aos Rothschilds. Dessa forma, os bancos não podem falhar e Fed também não, embora seja uma empresa privada, seja qual for suas escolhas, pobres, insanas ou autodestrutivas que eles façam, vocês, os contribuintes, pagarão a conta. E os bancos de primeira linha Rothschild, certamente, também não podem falhar. Eles apenas fazem moeda a partir do nada e colhem os frutos já inflados, não importa o que aconteça. Apenas os cidadãos da nação podem falhar. Apenas os cidadãos podem ter seus bens confiscados. Apenas as empresas de propriedade do cidadão podem ser declaradas falidas. Ainda está bravo. Talvez já tenham ouvido uma citação de um homem famoso de seu mundo chamado Henry Ford. Ele disse: "É bom que as pessoas da nação não entendam o nosso sistema monetário e bancário, porque se elas entenderem, acredito que haveria uma revolução antes de amanhã de manhã." Se sentirem raiva subindo, gostaria de adverti-los. É assim que eles ganham. Também não sabem que eles controlam suas vidas através de suas ignorâncias, ou quando se tornam informados, eles os controlam através de suas raivas. Todavia, existe um terceiro caminho. Um caminho que eu estou convidando-os a trilhar. Este caminho é tornarem-se informados, mas não permitirem a raiva puxá-los para fora de seus centros e, então, conectarem-se com o divino interior e começarem a criar algo melhor. Não por um desejo de vingança ou retribuição, mas por um genuíno desejo de ver o maior bem manifestado. Estaremos falando muito mais sobre isso nas conversas seguintes, todavia há mais que precisam ouvir e compreender em primeiro lugar. Agora, estou simples e amorosamente incentivando-os a não se entregarem à ira, pois isso os arrastará para fora de seus poderes. E assim, vamos continuando no entendimento desta situação.
A quarta verdade é que os banqueiros Illuminati não são uma organização de escala planetária. É meramente por conveniência que uso esta palavra, Illuminati. Não existe uma organização única que esteja em conformidade com esse nome. Existem muitas famílias e cada uma tem seus ativos nacionais e regionais. Algumas dessas famílias formaram alianças e se agruparam. Os Rothschilds formam uma dessas alianças que, de modo geral, controlam os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Existem outras associações que controlam outras partes do mundo. Por exemplo, existe uma aliança que chamarei de Grupo Ouro. Cito esta porque mantiveram uma firme convicção de que foi um erro flutuar o sistema financeiro mundial livre do padrão ouro. Sempre disseram que iria causar exatamente os tipos de problemas que estamos vendo agora. A base de poder do Grupo Ouro foi originalmente a antiga cidade de Bizâncio. Agora, em grande parte, são nações satélites da Rússia e na Rússia. Também existe o que eu vou chamar o Grupo Jade, que, realmente, é uma antiga família que sempre considerou que a China seja seu domínio. Existem outras, mas no interesse da simplicidade e clareza, vamos nos concentrar nesses três principais atores em nossa entrevista de hoje. E a razão é importante para saibam dessa quarta verdade, é que precisa entender que essas equipes não estão jogando contra vocês. De suas perspectivas, vocês simplesmente são peões no seu tabuleiro de jogo. Peças de jogo que usam para jogarem uns contra os outros. Eles disputam o poder para controlar todo mundo. E vocês devem entender que eles têm antigas escrituras que remontam aos tempos antigos sumérios e babilônios, que lhes prometem o domínio sobre a terra e todos os homens. Estas não são as mesmas escrituras que costumam ver. São historias que datam de quando essas famílias eram uma classe de padres que serviram certos mestres extraterrestres. Receberam todos os tipos de ensinamentos secretos que lhes deram uma enorme vantagem sobre todos os outros. Este sistema bancário que muito que você vê agora em operação foi inventado como uma forma de domínio sobre os outros no sistema de Orion. Ele tem sido usado com muito sucesso pelos brancos de Orion como uma espécie de forma especializada de guerra. Assumiram sistemas planetários inteiros sem disparar uma única arma usando este sistema. Os atuais grupos Dourado e Verde são oriundos de uma classe sacerdotal que serviu a diferentes mestres de pessoas servidas pelos Rothschilds. Cada família tem diferentes escrituras e diferentes ideologias. E assim esses outros grupos estão cientes dos métodos dos Rothschilds e estão tentando resistir a eles, combatê-los, mas não imitá-los. É por isso que eu digo que o Grupo Ouro, em particular, veio para trabalhar para retornar o mundo ao padrão ouro. Para ser mais preciso, um sistema monetário baseado em recursos. Um sistema em que todas as moedas sejam apoiadas por metais preciosos. Um sistema no qual não se possa imprimir mais dinheiro do que você realmente seu lastro permita. Isso interrompe a ação de criminosos gananciosos de simplesmente emitir moeda por decreto. Isto reduz a inflação e, mais importante, mantém os bandidos honestos. E, com uma economia baseada em recursos, o mundo não pode simplesmente ser escravizado como uma consequência inevitável do uso de sua moeda. E os bancos não podem simplesmente criar moedas com passes de mágica. Todo mundo é mantido honesto. Em muitas maneiras, uma economia baseada em recursos é mais sensata do que o atual sistema baseado na modalidade Fiat. Agora, não quero que entendam que essas outras famílias sejam santas. Não existem mocinhos entre elas. Todavia, é claramente evidente que as políticas e métodos Rothschild são, de longe, o mais nocivo e destrutivo para todos os outros que estão sob suas condições de jogo. Com isso refiro-me a vocês, pessoalmente, à humanidade coletivamente e a todo o resto da vida que reside no planeta. A quinta verdade que devem entender é que esta moeda que os Rothschilds criaram não é o que eles consideram ser importante. Eles são donos da oferta de dinheiro, simplesmente para que possam possuir tudo o que o dinheiro pode comprar. Então, até agora, as famílias que praticamente inventaram o sistema bancário, tal como existe em seu planeta, são proprietárias de quase tudo que pode ser possuído. São donas de todas as empresas de mídia.
A grande mídia, como muitas vezes é chamada de braço de propaganda integral das famílias bancárias. E através dela que eles tentam, e principalmente têm sucesso, controlar todos os lados de cada debate. São donas de todas as maiores empresas fabricantes. É por isso que essas empresas não lhes servem mais, criando empregos e estimulando a economia. Elas servem apenas aos interesses dos seus senhores. São donas de empresas farmacêuticas que criam medicamentos que os médicos são instruídos prescrever. É por isso que uma planta que foi trazida para a Terra, juntamente com a chegada da humanidade que é uma farmacopeia, em si, continua a ser classificado como medicamente sem valor e perigosamente viciante, quando não é nenhum dos dois. É um medicamento que corresponde unicamente à fisiologia humana. E não só apenas esse grande presente é proibido para a humanidade e que podem ser presos pelo fato de apenas ter alguma em sua posse. Compartilho essa informação apenas a título de exemplo do punho destrutivo que os Illuminati exercem por meio da indústria farmacêutica. Poderia lhes oferecer um rolo infinito de exemplos igualmente iníquos. O que acham que aconteceria, por exemplo, se amanhã alguém descobrisse a cura do câncer? A resposta é que, mesmo que desse a outros de graça, esta pessoa provavelmente seria presa. E quanto maior a eficácia da cura, mais provável seria dela ser presa. E, num outro exemplo, é também por isso que os chamados profissionais de saúde alternativa estão sendo silenciados sob circunstâncias estranhas. Recentemente, tem havido um número crescente de praticantes alternativos bem-sucedidos que morreram em circunstâncias suspeitas. O que está acontecendo é que eles estão sendo assassinados pelo bom trabalho que estão fazendo. Precisamente porque o seu bom trabalho prova que alguns produtos farmacêuticos altamente lucrativos não são tão eficazes e mais caros, na melhor das hipóteses, sem rodeios, tóxicos na pior. Realmente tudo é muito chocante. Do mesmo modo, essas antigas famílias também são proprietárias de corporações agroindustriais, sendo por isso que, em conjunto, vocês se tornam mais desnutridos a cada ano. É por isso que não tem permissão para saber o que está nos produtos que compram na loja, quando uma rotulagem exata seria muito fácil de ser implementada. É por isso que as culturas GM se proliferaram, apesar do aumento da consciência dos seus perigos potenciais. E os banqueiros possuem as indústrias de armamento que produzem armas de guerra, que muitas vezes acabam sendo usadas em ambos os lados de um conflito, tornando-os únicos e claros vencedores, e é por isso que vocês realmente nunca tiveram paz mundial. Poderia continuar me alongar muito. O fato é que elas possuem praticamente tudo. E, principalmente, é claro, que elas têm seus próprios os políticos. Financiam-se e controlam seus políticos, tanto por meio de intermediários de lobby ou através de manipulação direta. A política se tornou tão podre que a maioria dos políticos não precisa nem mesmo fingir mais. Abertamente tomam o dinheiro e fazem a licitação, marionetes de seus mestres. Permitem que as suas propostas legislativas sejam elaboradas pelas empresas que lhes pagam para empurrar essas propostas por outras que danificam ainda mais sua qualidade de vida, seu bem-estar, saúde, o ambiente, em nome de cada vez mais poder e riqueza para os Illuminati e os seus lacaios. E assim, existe uma pirâmide de poder. No topo estão as famílias bancárias. Os membros das antigas linhagens que chamamos de Illuminati. Elas nunca sujam suas mãos com qualquer coisa. É claro, sabem o que desejam e o que esperam, com lacaios descartáveis correndo a seus redores fazendo isso acontecer. E quando eu digo lacaios descartáveis, quero dizer todos, desde seus presidentes aos maiores presidentes corporativos de seu país. Todo mundo que é alguém está comprado ou lateral alinhado. Houve uma vez um presidente americano que se levantou contra os Illuminati. Um homem corajoso de convicções fortes, que olhou para a situação, viu o cerne do problema e decidiu tomar de volta o poder de criação de dinheiro para tornar a sua moeda um patrimônio nacional. Simplesmente tirar os Illuminati do negócio. Seu nome foi John Fitzgerald Kennedy. E todos nós sabemos o que aconteceu com ele. Foi tratado pelos Illuminati. E fizeram tudo gravando em filme e em cuidadosos detalhes gráficos, exatamente o que fizeram com ele e por quem.
Vocês nunca assistiram esse filme, todavia é óbvio que mostram somente quando precisam de um político de alto escalão para entender quem realmente detém as rédeas do poder. Existe um certo relatório da inteligência em que os agentes da inteligência dão aos novos presidentes, se eles não jogarem bola com seus mestres Illuminati. Entre outros incentivos, este filme é mostrado. Depois disso, se tornam bastante complacentes. Entretanto, levantar-se contra os Illuminati, sem dúvida, não foi o erro mais fatal de Kennedy. Ele estava escolhendo Lyndon Johnson para seu candidato a vice-presidente. Talvez você não saiba disso, mas Kennedy não gostava nem respeitava Johnson. Kennedy admitiu a um número de pessoas que pensava que Johnson daria um péssimo presidente. Todavia ele foi pressionado e, finalmente, convencido de que ter Johnson com ele na cédula presidencial tornaria sua candidatura palatável para o establishment. Em outras palavras, para os fantoches Illuminati que então, como agora, habitavam completamente o establishment político. Porque Johnson era tão leal a seus mestres Illuminati como qualquer homem poderia ser. O que Kennedy não seria capaz de imaginar é que isso iria oferecer aos Illuminati uma fácil solução, quando ele se recusasse a se curvar às suas exigências. Quando Kennedy provou ser intratável, eles simplesmente o assassinaram. E, tão facilmente como isso, tinham em Johnson um fantoche ansioso que, prontamente, começou a orientar a nação no curso preciso que ditaram. Desde então, nunca houve um presidente que levantou-se frontalmente contra os mestres Illuminati. E se aquele que discordar ou não acreditar em mim, basta olhar para o que tem sido feito no âmbito de cada presidente. As guerras travadas, as nações desestabilizadas, a contínua erosão das suas liberdades, a dizimação de sua riqueza com o enriquecimento concomitante dos já super ricos, as adulações para as corporações, as repetidas tentativas de degradar a constituição da nação e, assim por diante. A evidência é clara para todos verem. O seu sistema político, desde o presidente para baixo, não tem, há muito tempo, servido ao povo, tem servido aos mestres dos fantoches dos Illuminati. Basta dar uma olhada na longa lista de bilionários que ansiosamente apoiaram cada um desses presidentes, tanto vocalmente como financeiramente. Então, perguntem a si mesmos: qual a probabilidade de que as mesmas políticas que tornam estes indivíduos obscenamente ricos e felizes também serão boas para os assalariados da classe média pagadores de impostos? E, se servir os super ricos é bom para você, porque a diferença de renda cresce cada vez mais a uma taxa tão alarmante. Porque as pessoas normais da classe trabalhadora estão cada vez mais pobres enquanto os super ricos se tornam obscenamente mais ricos. Está evidente que o que é bom para eles, não é bom para vocês. E todo presidente, desde Kennedy, certamente, serviu a eles, os super ricos. No entanto, não estou dizendo que esses presidentes foram todas pessoas más. Muito menos estou dizendo que alguns deles não começaram com grandes intenções e ideais elevados. Nem mesmo estou dizendo que alguns deles não começaram com o desejo de servir a luz. Acredito muito que alguns deles assim fizeram. Simplesmente não é tão fácil julgá-los por suas escolhas, quando sabemos que cada um destes homens receberam um mesmo, assim chamado, relatório da inteligência. Cada um deles compreendeu que havia uma escolha: cooperar ou pagar o preço final. Também não é tão fácil para julgá-los quando sabemos da pressão intensa e implacável que cada um deles foi submetido por seus assessores, outros políticos que o cercaram, o aparato de inteligência e assim por diante. Todos aqueles com quem entraram em contato estiveram empurrando-os na mesma direção. Colaborar. Fazer o que lhes disseram. Entrar no jogo. E depois há a ameaça de eliminação, se não o fizerem. E então, se fizerem, houve a promessa de uma vida pródiga, de grande conforto, luxo e status final após deixarem seus cargos. Tudo isto acrescentado a uma proposta muito convincente. Alguém poderia se levantar contra esse tipo de pressão? Também é claro que não é apenas a liderança norte-americana que reside sob o polegar Illuminati. O que você acha que acontece quando alguma outra nação do mundo decide acabar com este sistema bancário Illuminati? O nome Muammar Gaddafi e sua familiar. Realmente sabe por que foi deposto e morto?
Será porque era um homem mau que foi indelicado com seu povo? Isso é o que a sua imprensa de propriedade dos Illuminati disse. Venderam para vocês a versão de um ato de libertação para o povo da Líbia. Bem, essa não toda a verdade. Gaddafi não era nenhum santo, todavia foi geralmente bem amado pela maioria de seu povo e havia muita coisa do que ele estava fazendo que eram boas. Seja qual for o dedo que pudessem apontar para Gaddafi, muito pior estava sendo feito por outros regimes que não são apenas considerados amigáveis pelo governo dos Estados Unidos, mas realmente compatíveis, tanto financeira como militarmente. Sabiam, apenas como um exemplo, que, na Arábia Saudita regularmente tem decapitações públicas. Esta nação é apenas um de uma série que tem o status de ser considerado um amigo especial dos Estados Unidos ao fazer coisas muito piores do que aquelas que tiveram uma mudança de regime militar imposta sobre elas. O rápido escrutínio revela a mentira de que essas ações militares não tenham absolutamente nada a ver com a meta humanitária ou qualquer outro tipo de nobre intenção. Não, meus amigos, Gaddafi foi morto pela mesma razão que Kennedy foi morto. Gaddafi estava ocupado na implementação de um plano para criar uma nova economia de sua nação e para a África baseada em ouro. Se fosse autorizado a fazer isso, instantaneamente iria reverter décadas de maquinações Illuminati, potencialmente destruindo seus planos em todo o mundo. Então, ele foi morto, seu governo derrubado e um regime fantoche adequada e nervosamente obediente implementado para continuar a apoiar o sistema bancário Illuminati. Claro que Gaddafi e a Líbia são apenas uma de uma longa lista de ações semelhantes. Muitas nações deste mundo foram viradas do avesso com rebeliões e insurreições, assassinato e implosões financeiras para que o sistema bancário Illuminati pudesse continuar a se proliferar por todo o planeta. A título de exemplo, querem adivinhar o que realmente aconteceu com o ataque de 11/09 nos 3 edifícios World Trade Center? Será que isso, posteriormente, não os conduziu diretamente a irem para a guerra contra uma enorme quantidade de nações do Oriente Médio? Meus amigos, isso não teve nada a ver com combate ao terrorismo. Não houve terrorismo que não fosse fabricada com o propósito de exatamente irritar, de manipulá-los num estado de, mais uma vez, estarem dispostos a colocar seus filhos e filhas em perigo direto para servirem os interesses Rothschilds. Foram psicologicamente abusados ao acreditarem que estas guerras eram para uma causa nobre e justa. Mas não eram. Foram apenas para provocarem mudanças nos sistemas bancários nessas nações estrangeiras ou, alternadamente, mudar a propriedade desses sistemas bancários. E sim, é verdade, os mestres dos fantoches gananciosos têm as seclas gananciosos que estão sempre felizes em permitir a morte e sofrimento de um número incontável de seres humanos para terem acesso livre ao petróleo ou algum outro golpe de sorte facilmente. Estão felizes até mesmo por terem soldados americanos morrendo por isso. Na verdade teriam, de fato, envenenado diretamente esses mesmos homens e mulheres em serviço por um pouco de dinheiro, o que, também, aconteceu diretamente em numerosas ocasiões. Mas essa é outra lata de vermes que não vamos abrir hoje. Meus amigos, o que queremos dizer é que a lista de más ações perpetradas em seu mundo em nome dos banqueiros Illuminati é muito, muito longa. Por uma margem muito ampla, é a maior causa de miséria, destruição, derramamento de sangue e do mal sobre a terra nos tempos modernos. Mas as coisas nem sempre foram assim. Houve um tempo quando a moeda norte-americana era apoiada com valores reais. Houve um momento em que o dinheiro de papel na sua carteira poderia ser trocado por ouro. Talvez meus amigos americanos saibam disso, dos princípios nobres e justos sobre os quais sua nação foi fundada eram essencialmente sobre como garantir suas liberdades da tirania de todos os tipos. E o dólar americano, recentemente criado, foi apoiado por metais preciosos e não havia nenhum sistema bancário Illuminati no lugar. Como resultado, não houve necessidade de qualquer imposto sobre o rendimento em nada. Quando os Estados Unidos lutaram pela declaração de independência, o que seus antepassados declararam foi sua independência de todas as formas de tirania. Acima de tudo, da tirania de um sistema financeiro que injustamente enriqueceu a poucos em detrimento de muitos.
E este ato de desafio enfureceu as velhas famílias Hirschfelds que, até então, tinham operado na premissa de que aqueles a quem eles consideravam serem homens inferiores sempre dobrariam os joelhos diante delas. Reis, imperadores e papas vieram ter com eles para financiarem suas guerras e os seus projetos, tal eram seus poderes. Acreditavam que era um verdadeiro poder por trás de cada trono de cada nação que, então, estariam sob seus domínios. E agora, de repente uma colônia pretensiosa, pertencente a uma das suas nações sem a menor cerimônia declarou-os irrelevantes jogando-os para fora. Então, essas famílias se irritam e juraram vingança contra o recentemente formado Estados Unidos da América. Pode até ter levado algum tempo, todavia elas certamente tiveram sua vingança. Ao longo do tempo, com muitas pequenas manobras tais como compra de políticos, manipulação da opinião pública, criação de guerras, quebras de mercado de ações e desastres similares para, em seguida, manipular a opinião pública sobre a melhor maneira de se proteger contra futuros desastres, lentamente conseguiram seduzir e possuir novamente a América, o que fazem agora. Na medida em que expandiram seu controle, eles reintegraram a tributação e, ao mesmo tempo, criaram o Fed. Uma vez que estas duas coisas andam lado a lado. No início, imprimiram dinheiro lastreado em ouro que, mais tarde, substituíram pelo atual sistema de moeda fiduciária e um sistema bancário de reservas fracionárias. Em seguida, conseguiram transformá-los, meus queridos amigos americanos, em seu próprio exército pessoal. Agora são aqueles que usam para bater nas nações do mundo que não estejam em conformidade com as suas vontades. Seus filhos e filhas lutam e morrem nos campos de batalha de suas escolhas. Mas antes que eu divague, o ponto que gostaria de frisar é um tanto simples. As famílias de banqueiros Illuminati sabem que o seu sistema financeiro é totalmente instável. Eles sabem que ele irá implodir. Sabem que não podem continuar ou irá destruir todas as nações da Terra no final. Eles não se importam, porque o plano dos brancos de Orion segundo o qual eles estão operando é para possuírem cada coisa no planeta que puderem, naturalmente, compradas ou negociadas antes da implosão final. Isso, meus amigos, é o seu objetivo, domínio total mundial pelo controle financeiro. E é um objetivo que eles vêm alcançando. Uma meta em que tiveram uma crença inabalável de que iriam conseguir, até a recente votação pelo Brexit. Como discutido numa conversa anterior, foi uma enorme perda psicológica e estratégica para os Hirschfelds. Para eles haviam ocorrido perdas menores até agora que foram reversíveis. Mas Brexit não é. Sem ficar muito envolvido nos detalhes, devem saber que a sede principal dos Hirschfelds fica em uma área conhecida como a Milha Quadrada, em Londres. De forma desconcertante, esta é uma cidade dentro de Londres, oficialmente chamada a Cidade de Londres. Mas esse detalhe não é importante agora. O que é importante é que este é o centro de controle Hirschfelds. De lá, eles governam um império que se estende por vastas áreas do planeta. Ganharam o domínio sobre grande parte da Europa e uma variedade de outras nações ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos, é claro. Por isso, talvez possam perceber a razão do povo da Grã-Bretanha votar para sair da UE, recusando-se a fazer o que dele se esperava ser mais do que apenas um embaraço. É um verdadeiro desafio para a boa execução dos seus planos que encoraja sua oposição. E por oposição, quero citar não apenas as forças da luz, mas também as outras fações Illuminati. Como resultado de forma flagrantemente destrutiva em que os Hirschfelds têm desempenhado sua parte, colapsando governos e destruindo nações, jogaram suas equipes adversárias uma nos braços de outra. Uma aliança inesperada entre o Grupo Ouro e os grupos Jade está agora sendo forjada. Notarão que a Rússia e a China subitamente estão jogando muito bem juntos. Irão, por exemplo, notá-las fazendo exercícios conjuntos de guerra e apoiando-se entre si politicamente. Estes são os tipos de sinais óbvios do que está acontecendo nos bastidores, a nível mais alto das antigas famílias. Todavia, estas coisas são menos importantes do que o jogo financeiro. Sistemas financeiros mundiais alternativos estão sendo construídos em conjunto pelos grupos Ouro e Jade 2.
Outras famílias menores estão sendo suplantadas em sua importância e estão juntando este sistema bancário alternativo. O domínio Hirschfeld está sendo seriamente desafiado nesta área mais importante. E quando for a hora certa, o plano é levar as finanças, a nível global, de volta a um sistema baseado em recursos. Isto equivaleria a, mais uma vez, tornar o ouro a unidade monetária fundamental. Outros metais preciosos seriam avaliados em termos de ouro. E todo o dinheiro seria, então, valorizado em termos de uma relação direta com esses metais. Isso traria a estabilidade e a ordem de volta ao mundo financeiro. E, o mais importante, seria também destruir a base energética completamente desproporcional dos Hirschfelds. Então, obviamente, os Hirschfelds estão resistindo a esses movimentos em cada turno. Entretanto, agora, não estão contra nenhuma pequena nação do terceiro mundo. Esta não é uma batalha que possam vencer militarmente sem também arriscar uma aniquilação total. Adicionem a essa sucessão de eventos a perda Brexit, e dá para começar a ver uma imagem de um grupo que estava sempre ganhando, repentinamente sentado com as mãos na cabeça. Agora, gostaria de listar mais algumas recentes perdas catastróficas dos Hirschfelds, de modo que possam entender por que as coisas não vão como eles planejaram. Irão entender por que estão no estado de controle de danos em todas as frentes e entenderem que o futuro subitamente se abriu. Entenderão que haverá um momento no futuro não muito distante, onde serão capazes optarem pelo futuro que desejarem. Irão entender que este é um momento de grande esperança e de grande emoção. Então, uma lista de catástrofes dos Hirschfelds, em nenhuma ordem em particular. Gostaria de abrir essa lista com os nomes de Edward Snowden e Julian Assange. Também, gostaria de adicionar a esses nomes todos os muitos corajosos homens e mulheres que encontraram graves violações e abusos e se levantaram para denunciá-los. Homens e mulheres que arriscaram tudo que lhes era caro para trazer a atenção pública para essa situação. Muitos nem sequer foram ouvidos, porque foram silenciados antes que pudessem falar. Muitos mais, muito compreensivelmente, curvaram-se sob pressão. Mas houve alguns que foram ouvidos. Alguns que sopraram o apito. Poucos que vazaram informações. E muito poucos destes causaram graves reveses aos planos Hirschfelds. Muitos não tão catastroficamente corajosos como o jovem senhor Snowden. O sonho Hirschfeld de uma única e unificada nação como a OTAN, foi um golpe quase fatal com tudo o que ele revelou. E aos denunciantes e eticamente motivados e vazadores de informações, preciso adicionar os hackers sem nome, sem rosto, que usaram suas habilidades tecnológicas no serviço de princípio e de justiça. Que trouxeram à luz os abusos de alguns dos jogadores mais queridos dos Hirschfelds. Mais sobre isso em instantes. Primeiro, gostaria de chamar sua atenção para as perdas dos Hirschfelds no cenário mundial. Tenho certeza que vocês têm acompanhado a guerra com o grupo chamado ISIL. Talvez você não saiba que isto também foi uma criação dos Hirschfelds. O ISIL e a Al-Qaeda são ferramentas de oposição que os Hirschfelds usam para fins nefastos e dissimulados. Aqui estão dois exemplos. Em primeiro lugar, se desejarem atacar um inimigo para trazer uma mudança em seu sistema bancário, eles podem usar normalmente o exército dos Estados Unidos. Mas o que fariam se o povo dos Estados Unidos estiver convencido de que esta seja boa ideia? Então, eles usam um representante como o ISIL ou a Al-Qaeda para atacar e desestabilizar esse inimigo. Depois, então, enquadram esta força representante como sendo um inimigo muito galopante, flagrantemente mau que deve ser destruído. Então são capazes de obter aprovação pública para investir tropas norte-americanas com o mínimo de reclamações ou resistência. Um dos principais propósitos do ISIL era tomar o controle da Síria do Grupo Ouro. Talvez estejam lembrados que em 2013 o presidente Obama queria declarar contra a Síria. É claro que ele foi ordenado a fazer isso, desse modo, apresentado à nação a sua chamada linha vermelha. Ele disse ao mundo que o regime sírio tinha usado gás venenoso contra seu próprio povo e que isso era motivo suficiente para uma guerra. O problema era que a nação americana simplesmente lhe disse não.
Este foi um daqueles surpreendentes momentos que são muito maravilhosos assistir do lado de fora. Quando as pessoas do mundo simplesmente afirmam seu poder, os Illuminati se colocam em seus lugares. A diferença entre esse evento e o que aconteceu com a votação Brexit é que os Rothschilds facilmente se recuperaram do golpe sofrido. Então, simplesmente mudaram de tática, à sua própria maneira. Neste caso, eles simplesmente usaram um representante, conforme descrito anteriormente. Foi o ISIL, até então, um pequeno bando de maltrapilhos operando no Iraque que foi deslocado, atualizado e equipado com frotas de veículos e cargas de contentores com armas e dado apoio e finanças para uma unidade de recrutamento maciço. Então foram para a Síria, onde este ISIL começou a fazer o trabalho sujo dos Rothschilds que o exército americano foi impedido de fazer. Convenientemente o ISIL começou a entrar em guerra com as forças do governo sírio. As mesmas forças de Obama foram instruídas para o alvo. E, em seguida, um pouco mais tarde, quando parecesse adequado, o povo americano seria encorajado a ver o ISIL como inimigo e forças militares dos Estados Unidos seriam enviadas para atacá-los. E assim uma falsa guerra começou. Os Rothschilds fingiram estar em guerra consigo mesmos. Soldados norte-americanos, de um lado, foram enganados em atacar alvos de ego do ISIL no outro lado. Já se perguntaram por que o poderio dos militares dos Estados Unidos não conseguia parar ou mesmo retardar uma força insurgente de recrutas mal treinados com armas muito inferiores? É porque esta era uma farsa cuidadosamente orquestrada. Os militares dos Estados Unidos foram cuidadosamente supridos com informações falsas e todos os tipos de limitações e restrições. Sim, pessoas ainda se feriram e morreram. Era importante que a ilusão fosse mantida e nem os combatentes do ISIL, nem os soldados norte-americanos fossem perceber a farsa. Assim, dessa maneira, um certo número de operações de combate genuínos tinha que acontecer. Todavia, não serviria aos interesses Rothschilds permitir que qualquer uma destas forças sustentasse grandes perdas, de modo que estas foram mantidas a um mínimo razoável. Ao mesmo tempo, o ISIL foi autorizado a expandir as suas atividades contra o povo sírio e suas forças governamentais, com os novos recrutas ISIL encorajados a acreditar que seus sucessos contra o poder da máquina de guerra dos Estados Unidos foi a prova de que seu Deus estava do lado deles. Tudo isso foi uma cortina de fumaça. A meta real do ISIL seria permitir que os Rothschilds ganhassem o controle da Síria, que tinha sido um ativo de uma das famílias não alinhadas que havia sido cortejada pelo Grupo Ouro. Um benefício secundário, a partir da perspectiva Rothschild, foi que isto lhes permitiu precipitar a crise migratória europeia. Informações foram divulgadas, pela primeira vez na Síria e, depois, de forma mais ampla, que havia uma liberdade para todos. Que as fronteiras agora estariam abertas aos migrantes que seriam recebidos livremente na Europa. Pessoas de áreas devastadas pela guerra e pobres foram informadas de que casas, carros, empregos e vida confortável, com generosas redes de segurança social os aguardava na Europa. Era só ir para a Europa e todos os seus problemas estariam terminados, com fantoches políticos Rothschild, na Europa, entusiasticamente jogando junto, na abertura das fronteiras de uma forma sem precedentes na história de seu planeta. E essa foi a razão da crise migratória que agora assola a Europa. Por favor, entendam que eu não atribuindo culpa aos migrantes. Muitos deles realmente refugiados são de guerra. E aqueles que não são, quase que geralmente vêm de condições econômicas muito pobres. Qualquer outra coisa que se possa dizer sobre eles é que são peões que foram abusados num jogo desastrosamente cruel para desestabilizar as nações da Europa. Mesmo aqueles que decidiram ir para a Europa com o propósito específico e intencional de cometerem atos de terror e ódio, mesmo estes são apenas peões. São os únicos que vão ao esforço extremo, passando por dificuldades significativas, apenas para arriscarem suas vidas e, muito provavelmente, se matarem para promulgar o ódio. Já se perguntaram quem foi que disse a todos esses migrantes para em massa inundarem a Europa? Honestamente acham que isso foi uma resposta puramente instintiva ao caos doméstico? Meus amigos, não vamos ser ingênuos. Isto foi cuidadosamente planejado, construído e criado.
E, sim, foram os Rothschild que fizeram isso. A estratégia dos Rothschilds é encher a Europa com esses migrantes e, em seguida, provocar incidentes para causarem tensão entre os migrantes e os habitantes locais. Isso não é difícil de fazer. As divisões culturais, socioeconômicas e religiosas entre os dois povos oferecem ampla oportunidade exatamente para isso. Adicione um pouco de calor e um pouco de atrito e muito rapidamente terão uma explosão. O plano era usar isso para provocar uma guerra civil e raiva em toda a Europa. Um elemento clássico do manual do jogo Illuminati é criar um desastre para, em seguida, oferecer a sua própria solução para esse desastre. Neste caso, planejam oferecer uma solução clara que pareceria bastante óbvia. A única resposta óbvia seria a criação de uma força europeia de defesa. Um exército único, composto pelos exércitos das nações europeias, que se reportaria ao Politburo da UE. E a primeira tarefa deste exército seria conter a violência, impor a paz e trazer estabilidade. E com isso, as velhas fronteiras europeias finalmente se tornariam uma questão de história e formalidade. O rei finalmente ganharia o controle da Europa. Uma nação. Uma moeda. Um governo supremo eleito responsável perante aos povos da Europa, com um exército para impor sua vontade. Foi um plano magistral, certamente diabólico, mas brilhante. Todavia isto está se voltando contra eles. Primeiro, há a votação Brexit. Um desastre em suas perspectivas. Depois, os povos da Europa simplesmente não estão cooperando como deveriam fazer, com muitos deles se tornando menos tolerantes e mais nacionalistas, começando a insistir no retorno das fronteiras nacionais. Certas nações estão se recusando a aceitarem refugiados em sua totalidade. Agora, na da Europa, acontece uma fragmentação ideológica maior do que em qualquer momento nas últimas décadas. E, à medida que novas eleições forem realizadas, torna-se cada vez mais evidente de que toda esta jogada foi um desastre absoluto para os Rothschilds. E as más notícias não terminam para eles. O Grupo Ouro começou a tomar o controle da situação na Síria. Em vez de permitir que a guerra contra o falso ISIL continue, deflagrou uma verdadeira guerra contra ele. E, de repente o ISIL não parece ser o inimigo indomável que fora levado a crer. Com o ataque das forças russas, o ISIL entrou em colapso. E assim a guerra na Síria está sendo vencida pelo Grupo Ouro e, como as coisas estão agora, nenhuma mudança de regime irá acontecer. E para agravar esta perda, neste momento, parece que a Turquia, uma chave de ativos Rothschild, que tem sido uma linha de apoio direto ao ISIL, está fazendo barulhos indicando um desejo de desertar para o Grupo Ouro. Também, devem ter ouvido falar do Transatlantic Trade and Investment Partnership, TIP. 3. Tal como a UE foi vendida aos europeus, como um acordo comercial entre estados estrangeiros, sem a participação do público ou permissão, incrementalmente ampliado, com o objetivo de se tornar uma união política. Exatamente da mesma forma, o TIP foi proposto como um acordo comercial que unificaria todos os ativos Rothschild sob o mesmo guarda-chuva. O plano oculto é, em seguida, expandir este negócio para transformar todas estas nações, de forma eficaz, numa nação sob o poder e influência dos lacaios dos Rothschilds, aprovados sem serem eleitos. Fundamentalmente, os termos reais do TIP são secretos. Se a sua nação faz parte deste contrato, você não irá saber o que está sendo acordado em seu nome, até muito tempo depois que ele estiver em vigor. Da mesma forma, não terá nenhum direito ou poder de votar contra este acordo que altera fundamentalmente a maneira como o seu país faz negócios com outros países e consigo. Isso não soa terrivelmente preocupante. Mas, uma boa notícia para você e uma má notícia para o Shields é que este negócio está sob uma perspectiva menos provável de acontecer, na medida em que a França e outros estados estão se recusando a assinar e com sinais de resistência pública. A última notícia é que o presidente Obama está se colocando no esforço total para obter esta aprovação nos Estados Unidos. Qual lado irá vencer esta batalha particular? Vocês ou os Rothschilds?
O tempo dirá, e, na medida em que os planos Hirschfeldes para dominar a Europa, agora, estão virados em farrapos, ainda que eles não consigam alcançar o domínio completo nem nos Estados Unidos, há muitas razões para isto. Um grande problema que gostaria de salientar é que os próprios soldados que os Hirschfeldes enviaram para todo o mundo para obter o controle das nações estrangeiras, naturalmente, voltarão para casa. E quando o fizerem, chegarão em casa dotados com algumas habilidades significativas de combate. Chegarão em casa, numa nação com direitos constitucionalmente consagrados de portar armas. A importância desse direito na Constituição americana é muitas vezes incompreendida, principalmente pelos povos de outras nações, como também por muitos norte-americanos. Isto não é sobre o que lhe dá o direito de caçar, para atirar em alvos, ou mesmo para se defender contra os criminosos. Embora, é claro, tenham o direito de usarem os braços de tal maneira, os autores da Constituição americana, realmente, concederam aos cidadãos americanos o direito para transportar um pau maior, metaforicamente falando, do que aquele que seu próprio governo possui. E os cidadãos cumprem. Ai de qualquer governo que suficientemente levanta a ira dos cidadãos americanos quando eles, realmente, se sentem suficientemente lesados a tomarem armas e se levantarem. Muitas vezes tiveram mais indivíduos licenciados para caçar veados nos Estados Unidos do que qualquer nação tem em seus exércitos. Não há nenhuma maneira real de saber com precisão quantos indivíduos além desse número de proprietários de armas e como eles são eficientes em sua utilização. Mas, o fator veteranos é um fato que os autores da Constituição têm desejado. Os cidadãos dos Estados Unidos são extremamente bem armados e nenhum exército convencional jamais seria capaz de atravessar os Estados Unidos intacto. Agora, por favor, não me interpretem mal. Não estou defendendo este curso de ação. Simplesmente estou apontando o valor de dissuasão massiva na combinação de veteranos treinados, misturados no conjunto de cidadãos que estão armados até os dentes. E é nesta perspectiva que eu aponto para as tentativas contínuas e variadas dos lacaios Hirschfeldes empregaram para separá-los de seus direitos constitucionais de portar armas. Não notaram nenhuma tentativa especial para declarar veteranos impróprios de portar armas. Uma forma poderosa que tentaram dirigir este desarmamento tem sido através de tiroteios em massa. Grande número desses tiroteios em massa realmente foram criados por agentes Hirschfeldes. Seus corações se contorceriam se eu lhes revelasse as manipulações e abusos psicológicos perpetrados aos indivíduos, para levá-los a agir desta forma. E depois, na sequência de tais eventos monstruosos, há sempre a possibilidade de ações por imitação. Mas, em qualquer caso, o propósito é alcançado. Estes tiroteios em massa geram choque e terror quando são transmitidos na mídia, parecendo razoável aos cidadãos cumpridores da lei concordarem em serem desarmados, depois de ouvirem chamadas de seus agentes políticos. É o mesmo problema e solução do Manual Illuminati, tudo de novo. Neste ponto, essas tentativas têm sido um tiro pela culatra. Cada chamada para o desarmamento desencadeia uma onda de compras de armas. Cada tentativa de controlar, limitar e restringir o que o direito constitucional reza que não será transgredido, continua sendo teimosamente rejeitado. E torna-se claro que a coisa que os Hirschfeldes mais receiam nos Estados Unidos é a exclusão de seus agentes por envolvimento no equivalente moderno do Boston Tea Party, seria precipitado uma tentativa de desarmá-los à força. É algo como um impasse. E, ao manter os Hirschfeldes em impasse, começa-se a ganhar o jogo porque o tempo, como explicarei em breve, não está do seu lado. Então, meus amigos, estou pintando um quadro da situação que os Hirschfeldes criaram para si. Décadas, ou mesmo séculos, de vitórias e sucessos fizeram sentirem-se invencíveis. Eles realmente acreditavam que estavam em seu caminho para dominarem o mundo. E agora, de repente, estão na corda bamba. De repente, tudo que pode dar errado para eles, irá acontecer. Não estão acostumados a lidar com essa adversidade. Não desenvolveram recursos para isso, então, fazem o que sempre fizeram. Estão tentando achar uma saída para todos os seus problemas.
O que significa que eles estão tendo hemorragia de dinheiro e que cada vez mais dinheiro deve ser impresso. E que uma implosão financeira, que teria levado mais uma década ou 3, agora está aparecendo muito, muito mais perto. Significa que, quando a crise chegar, eles não serão o dono do mundo. Também não destruirão os outros grupos, uma vez que as outras equipes estão ganhando terreno e realmente possuem um sistema econômico alternativo à espera nos bastidores, pronto para ser implementado quando o sistema financeiro Fiat se mostrar aquilo que é. Número sem sentido, sem valor. Depois há uma peça de resistência. Eu realmente adoraria dar uma informação completa sobre a situação das eleições americanas, mas eu realmente não desejo, de alguma forma, influenciá-los em suas escolhas de voto. Então vou prefaciar esta discussão, dizendo que, se eu fosse um eleitor nos Estados Unidos, não votaria. Não considero o atual sistema ser algo que se aproxime de uma democracia inclusiva. É uma oligarquia. Só votaria em alguém que tivesse mostrado um histórico de vontade de transformar radicalmente o campo de jogo político de tal forma que eu, o eleitor, que nós, o povo, realmente tivéssemos uma palavra a dizer em todas as atividades do governo. Voltar numa governança para o povo e pelo povo. Mas isso é outro assunto que espero para abordar de forma completa num outro dia. Desejo apenas indicar que não tenho favoritos nesta eleição. Dito isto, é inequívoco e flagrantemente evidente o que os Hirschfelds farão. E o que também é aparente que há um outro na corrida que não é um dos seus lacaios. E isso, por si só, é um ponto muito interessante. Como veem, os Hirschfelds iniciaram este ciclo eleitoral com grande confiança de que tinham acumulado ambos os lados da corrida com lacaios dispostos, como sempre fazem. Estavam absolutamente confiantes de que todos aqueles que tivessem alguma chance de chegar na frente jogariam com eles. Mas as coisas, mais uma vez, simplesmente não aconteceram de acordo com o plano. Não vou citar nomes, mas vou deixá-los decidir de quem estou falando. De um lado, a raça de fantoches dos Hirschfeld simplesmente implodiu e se autodestruiu, um após o outro, na medida em que um candidato totalmente azarão, que não mostrou nenhum sinal de disposição para cooperar com eles, cozido pulou para a frente. Na verdade, este candidato Cavalo Negro mostrou uma disposição aberta para negociar com o Grupo Ouro. Pode-se muito facilmente destruir todos os tipos de acusações contra este Cavalo Negro, tais como um grande velejador, um coringa errático, um artista com nenhuma substância. Talvez algumas dessas acusações, e muitas outras como elas, sejam mesmo verdade. Mas, seja qual for o caso, apenas o fato deste candidato azarão levar a candidatura para uma das partes, é uma enorme dor de cabeça sem precedentes para os Hirschfelds. E, acima de tudo, ao contrário de Kennedy, o Cavalo Negro não selecionou nenhum companheiro de chapa aprovado pelos Hirschfelds. Do outro lado da corrida, a querida absoluta dos Hirschfelds tem sido assolada por revelações após revelações que causaram verdadeiras intenções criminais vividamente demonstradas. Quanto mais for conhecido e revelado sobre este favorito dos Hirschfelds, menos provável se torna uma vitória justa e honesta nas urnas. Sim, é verdade que os Hirschfelds ainda possuem um meio físico. Eles ainda controlam o giro. Controlam as pesquisas que continuam a mostrar a sua candidata vencedora. E se esforçam para criar o máximo de exageros e temor em torno do candidato da oposição. Sim, é verdade que esse candidato da oposição não é um anjo perfeito. Todavia, independentemente da forma como a eleição vai, se os Hirschfelds gerenciarem uma vitória honesta, ou de forma fraudulenta roubarem novamente os votos usando máquinas de votação que criaram e são donos. Ou se o candidato da oposição for levado ao calcanhar por algum tipo de pressão, anteriormente relacionadas. Independentemente de tudo isso, meus amigos, não dá para perceber que os Hirschfelds, fundamentalmente, perderam o controle do jogo? É sem precedentes que algo como isso pode acontecer e um claro sinal de que a sua aderência rapidamente escorregaria. E, dado o seu comportamento e histórico, não posso pensar numa única razão que isso seja alguma coisa ruim. De fato, é motivo de celebração.
Então, meus amigos, tudo isso é informação crucial de bastidores, precisavam ouvir neste momento. A menos que tenha vivido sob uma rocha, ouviram por alguns anos. Agora que deveriam se preparar para um crash financeiro. Bem gostaria de reiterar que a hora é agora. O tempo está muito próximo. Não sei exatamente quando isso acontecerá, uma vez que depende da maneira como os Shields continuarem a desempenhar sua parte, sempre se deteriorando e, na verdade, sobre o tipo de resposta dos outros jogadores. Mas meus amigos, se ainda não se prepararam, aconselho a começarem agora. Façam com cuidado e prudência. Certifiquem-se de que sejam capazes de sobreviver por 1 ou 3 meses, se esta coisa que chamam de dinheiro parar de funcionar por algum tempo. Pensem no que isso irá significar para vocês. E se não puderem sacar dinheiro em caixas automáticos? Se as lojas e supermercados fecharem? A eletricidade e a água forem cortadas? Por anos, vêm recebendo advertências para se prepararem para agora. Como resultado, existem muitos sites na internet com uma grande quantidade de informações sobre como se preparar. Assim, em vez de repetir tudo isso, vou oferecer esses itens de conselhos adicionais. 1. Não cedam ao pânico. O que está à frente é uma reposição necessária que não pode ser negociada sem um período, durante o qual seu dinheiro não vai funcionar. Este não é o fim do mundo. Esta é uma mudança de sistemas, quando um novo sistema irá substituir o antigo, que apenas poderá demorar um pouco para chegar até vocês. 2. Não se precipitem. Ainda há algum tempo. Os Shields têm se mostrado dispostos a continuarem chutando a lata pela estrada pelo tempo que puderem. E eles são muito bons em fazer isso. E eles ainda têm algum rastro deixado em suas chuteiras. Serão capazes de verem sinais de colapso iminente. Mais notavelmente, observando os grandes bancos. Os Illuminati protegem seus próprios, mais preciosos, bancos a todo custo. É por isso que os bancos são socorridos quando todas as outras empresas são autorizadas a irem em falência. Quando eles não puderem mais proteger os bancos e estes realmente começarem a fechar, então estarão na reta final. Mas não esperem que isso aconteça antes de iniciarem os preparativos, pois será tarde demais. Comecem a se preparar agora e finalizar os preparativos quando os bancos começarem a entrar em colapso. 3. Não permitam ao medo dirigir suas decisões. Pensem e planejem a forma de como possam ir para um acampamento da família, por exemplo. Pensem em termos de provisionamento de sua casa por um período de autossuficiência. Não precisam sair correndo e gastar uma fortuna. Se estocarem alimentos, por exemplo, certifiquem-se de que se alimentarão regularmente dessas unidades alimentares, numa rotação cuidadosa, adicionando aos seus estoques de modo que elas nunca acabem. 4. Pense naquilo que realmente precisam. Podem fazer todos os tipos de coisas numa pitada. O que não podem prescindir é de água, comida, calor e abrigo. Certifiquem-se de terem essas coisas disponíveis. Tudo o resto pode ser resolvido. 5. Não se esqueçam da comunidade. Em tempos de dificuldade, a força da humanidade reside na comunidade. Não precisam de todos os seus vizinhos para se prepararem com vocês, mas precisam saber que podem confiar naqueles às suas voltas. Se há alguém próximo de você que não pode confiar, onde ir em caso de emergência, se está cercado por pessoas de confiança. Planejamento desses procedimentos, se necessário. 6. Não ser precipitado. Podem pensar que não importa o que você fazer com seu dinheiro. Se ele vai falhar de qualquer maneira, mas não sabemos quando e como isso vai acontecer. Podem se encontrar num monte de problemas entre agora e depois se, por exemplo, criarem dívidas imprudentes. Prefiro eliminar as suas dívidas, se puderem ganhar a paz de espírito que vem com essa liberdade. 7. Se tiverem moedas fiduciárias para investir, tiverem inclinação para aceitarem conselhos de investimentos de um extraterrestre pela internet, sorriso irônico, recomendo que comprem metais preciosos físicos. Não importa o que aconteça, não há cenário futuro em que os metais preciosos não possam mais tarde serem convertidos em dinheiro ou bens.
Meus amigos, não existem garantias sobre o que irá acontecer no futuro próximo. Todavia, quanto mais preparados estiverem, menos traumáticas serão as mudanças. E se puderem enfrentar sem medo o que está por vir, serão capazes de ver a maravilhosa oportunidade que a vida está prestes a lhes apresentar. Como veem, o caos é a maneira de permitir as mudanças de vida. E, quanto maior o caos, ou maior a possibilidade de mudança. Os Hirschfields têm sido muito duros no trabalho de implementar seu sonho de uma nova ordem mundial em que houvesse um mundo unido sob o seu domínio. A palavra-chave lá, ordem, é o meio pelo qual eles não permitem as mudanças, os meios pelos quais eles permanecem ainda com algum controle de cada passo do processo. Bem, quando o seu fim cair no caos, então, de repente, uma maravilhosa mudança se tornará possível. Então, de repente estarão livres para criar uma vasta gama de possíveis resultados para si e para o seu mundo. E isso abre um novo tema de conversa. Desejo me dirigir vocês na próxima. Hoje falei sobre a situação no mais mundano dos termos. Na próxima, quando falar com vocês, falarei de uma perspectiva muito mais espiritual. Vou explicar como esta reposição é realmente uma excelente oportunidade para criarem aquilo que suas almas mais desejam para o seu mundo e realidade. E então irei lhes dizer, em detalhe específico, o que então serão capazes de fazer para usufruírem dessa realidade. Algumas partes da conversa de hoje podem ter sido um pouco difíceis de serem compreendidas. Mas, por favor, acreditem em mim quando digo, com toda a convicção do meu ser, que o que está acontecendo é uma mudança necessária e boa. Mas isso não vai acontecer sem alguma dificuldade. Entretanto, com algum preparo, passarão por esse momento de dificuldade com o mínimo de interrupções. O momento de dificuldades, realmente, é a mais magnífica oportunidade em todos os momentos. Realmente não é algo a temer. É algo a ser preparado, entendido, trabalhado e do qual possam colher os frutos mais inimagináveis e maravilhosos, se estiverem dispostos. Tenho muito mais a dizer sobre isso, e é aí que irei retomar esta conversa na próxima vez que nos encontrarmos. Até então, deixo a todos com um lembrete para permanecerem conectados às suas próprias orientações divinas que encontrarem em seus corações. Sejam fortes, corajosos e verdadeiros. Mas, principalmente, sejam amorosos. Sou Adamo, da entidade monádica da civilização pleiadiana, e vim a vocês, como sempre, através de Zingdad. Exatamente o que fizeram com ele e por quem. Vocês nunca assistiram esse filme, todavia é óbvio que mostram somente quando precisam de um político de alto escalão para entender quem realmente detém as rédeas do poder. Existe um certo relatório da inteligência em que os agentes da inteligência dão aos novos presidentes, se eles não jogarem bola com seus mestres Illuminati. Entre outros incentivos, este filme é mostrado. Depois disso, se tornam bastante complacentes. Entretanto, levantar-se contra os Illuminati, sem dúvida, não foi o erro mais fatal de Kennedy. Ele estava escolhendo Lyndon Johnson para seu candidato a vice-presidente. Talvez você não saiba disso, mas Kennedy não gostava nem respeitava Johnson. Kennedy admitiu a um número de pessoas que pensava que Johnson daria um péssimo presidente. Todavia ele foi pressionado e, finalmente, convencido de que ter Johnson com ele na cédula presidencial tornaria sua candidatura palatável para o establishment. Em outras palavras, para os fantoches Illuminati que então, como agora, habitavam completamente o establishment político. Porque Johnson era tão leal a seus mestres Illuminati como qualquer homem poderia ser. O que Kennedy não seria capaz de imaginar é que isso iria oferecer aos Illuminati uma fácil solução, quando ele se recusasse a se curvar às suas exigências. Quando Kennedy provou ser intratável, eles simplesmente o assassinaram. E, tão facilmente como isso, tinham em Johnson um fantoche ansioso que, prontamente, começou a orientar a nação no curso preciso que ditaram. Desde então, nunca houve um presidente que levantou-se frontalmente contra os mestres Illuminati. E se aquele que discordar ou não acreditar em mim, basta olhar para o que tem sido feito no âmbito de cada presidente. As guerras travadas, as nações desestabilizadas.
A contínua erosão das suas liberdades, a dizimação de sua riqueza com o enriquecimento concomitante dos já super ricos, as adulações para as corporações, as repetidas tentativas de degradar a constituição da nação e, assim por diante. A evidência é clara para todos verem. O seu sistema político, desde o presidente para baixo, não tem, há muito tempo, servido ao povo, tem servido aos mestres dos fantoches dos Illuminati. Basta dar uma olhada na longa lista de bilionários que ansiosamente apoiaram cada um desses presidentes, tanto vocalmente como financeiramente. Então, perguntem a si mesmos: qual a probabilidade de que as mesmas políticas que tornam estes indivíduos obscenamente ricos e felizes também serão boas para os assalariados da classe média pagadores de impostos? E, se servir os super ricos é bom para você, porque a diferença de renda cresce cada vez mais a uma taxa tão alarmante. Porque as pessoas normais da classe trabalhadora estão cada vez mais pobres enquanto os super ricos se tornam obscenamente mais ricos. Está evidente que o que é bom para eles, não é bom para vocês. E todo presidente, desde Kennedy, certamente, serviu a eles, os super ricos. No entanto, não estou dizendo que esses presidentes foram todas pessoas más. Muito menos estou dizendo que alguns deles não começaram com grandes intenções e ideais elevados. Nem mesmo estou dizendo que alguns deles não começaram com o desejo de servir a luz. Acredito muito que alguns deles assim fizeram. Simplesmente não é tão fácil julgá-los por suas escolhas, quando sabemos que cada um destes homens receberam um mesmo, assim chamado, relatório de inteligência. Cada um deles compreendeu que havia uma escolha: cooperar ou pagar o preço final. Também não é tão fácil para julgá-los quando sabemos da pressão intensa e implacável que cada um deles foi submetido por seus assessores, outros políticos que os cercaram, o aparato de inteligência e assim por diante. Todos aqueles com quem entraram em contato estiveram empurrando-os na mesma direção. Colaborar. Fazer o que lhes disseram. Entrar no jogo. E depois há a ameaça de eliminação, se não o fizerem. E então, se fizerem, houve a promessa de uma vida pródiga, de grande conforto, luxo e status final após deixarem seus cargos. Tudo isto acrescentado a uma proposta muito convincente. Alguém poderia se levantar contra esse tipo de pressão? Também é claro que não é apenas a liderança norte-americana que reside sob o polegar Illuminati. O que você acha que acontece quando alguma outra nação do mundo decide acabar com este sistema bancário Illuminati? O nome Muammar Gaddafi e sua familiar? Realmente sabe por que foi deposto e morto? Será porque era um homem mau que foi indelicado com seu povo? Isso é o que a sua imprensa de propriedade dos Illuminati disse. Venderam para vocês a versão de um ato de libertação para o povo da Líbia. Bem, essa não toda a verdade. Gaddafi não era nenhum santo, todavia foi geralmente bem amado pela maioria de seu povo e havia muita coisa do que ele estava fazendo que eram boas. Seja qual for o dedo que pudessem apontar para Gaddafi, muito pior estava sendo feito por outros regimes que não são apenas considerados amigáveis pelo governo dos Estados Unidos, mas realmente compatíveis, tanto financeira como militarmente. Sabiam, apenas como um exemplo, que, na Arábia Saudita regularmente tem decapitações públicas. Esta nação é apenas um de uma série que tem o status de ser considerado um amigo especial dos Estados Unidos ao fazer coisas muito piores do que aquelas que tiveram uma mudança de regime militar imposta sobre elas. O rápido escrutínio revela a mentira de que essas ações militares não tenham absolutamente nada a ver com a meta humanitária ou qualquer outro tipo de nobre intenção. Não, meus amigos, Gaddafi foi morto pela mesma razão que Kennedy foi morto. Gaddafi estava ocupado na implementação de um plano para criar uma nova economia de sua nação e para a África baseada em ouro. Se fosse autorizado a fazer isso, instantaneamente iria reverter décadas de maquinações Illuminati, potencialmente destruindo seus planos em todo o mundo. Então, ele foi morto, seu governo derrubado e um regime fantoche adequada e nervosamente obediente implementado para continuar a apoiar o sistema bancário Illuminati. Claro que Gaddafi e a Líbia são apenas uma de uma longa lista de ações semelhantes.
Muitas nações deste mundo foram viradas do avesso com rebeliões e insurreições, assassinato e implosões financeiras para que o sistema bancário Illuminati pudesse continuar a se proliferar por todo o planeta. A título de exemplo, querem adivinhar o que realmente aconteceu com o ataque de 11/09 nos 3 edifícios World Trade Center? Será que isso, posteriormente, não os conduziu diretamente a irem para a guerra contra uma enorme quantidade de nações? Desta forma poderiam abrir as torneiras da riqueza. E assim, também, se tornarão cada vez mais poderosos. E tudo isso sem quaisquer riscos para si mesmas. E quando a população vinha com forcados aos portões do palácio, quando derrubava um déspota, quando guilhotinas acabaram com a vida de reis, os banqueiros viviam em conforto e luxo, geralmente se adiantando para oferecer assistência financeira aos revolucionários, como empréstimos. Perceberam como funciona? E hoje, essas antigas famílias vivem em grandes e isoladas mansões e continuam a ser os indivíduos mais ricos do planeta por uma vasta vantagem. Todavia, são inteligentes o suficiente para esconderem suas riquezas, através de um complexo jogo de conchas, de modo que se tornam quase invisíveis para vocês. Então, são essas as pessoas a quem me refiro quando chamo de Illuminati. Antigas famílias que estiveram manipulando a história humana por trás dos bastidores no comprimento e largura de sua história registrada. Essas famílias são possuidoras de bancos de primeira linha, superiores aos bancos de reserva centrais de quase todas as nações da Terra, fazendo empréstimos anuais que viabilizam as moedas dessas nações. Hoje, em nossa conversa, vamos falar um pouco sobre a situação americana. Então agora vamos começar usando os Estados Unidos como nosso exemplo, certo? O Banco Central dos Estados Unidos é popularmente chamado de Fed, sigla para Federal Reserve Bank. E é assim que o Fed se aproxima de um banco Illuminati. Embora existam muitos desses bancos familiares, o Fed está contratualmente ligado a um determinado grupo de famílias Illuminati. Vamos chamá-los de Grupo Rothschild. Também iremos falar um pouco mais sobre os diferentes grupos um pouco mais tarde. O grupo bancário da família Rothschild empresta ao Fed os muitos trilhões de dólares que o país precisa para anualmente tocar sua economia. E aqui está a parte crucial. A grande maioria dos empréstimos que o Fed necessita para a economia, realmente é apenas para o serviço da dívida da nação, realizado ao longo dos anos anteriores. Sim, é isso mesmo. Na verdade, apenas uma pequena percentagem do empréstimo é destinada para a moeda que irá flutuar a economia. A maior parte do empréstimo é apenas para pagar dívidas de anos anteriores. Neste ponto, a dívida federal dos Estados Unidos é executada em cerca de 20 trilhões de dólares. Entende o que isso significa? Significa que sua nação deve às famílias bancárias Rothschild cerca de 20 trilhões de dólares. Vocês, os norte-americanos, devem isso, porque elas já lhes emprestaram o dinheiro e a dívida se acumulou com interesse neste nível 1. Sabem como esse débito será pago? No próximo ano, o Fed irá emprestar mais dinheiro do que fez este ano. É por isso que o teto da dívida deve ser constantemente elevado. No próximo ano, o Fed irá emprestar mais dinheiro para que ele possa pagar a dívida deste ano, somado ao pouco extra, necessário para a moeda corrente fluir no sistema bancário nacional. Então, respondendo à minha própria pergunta, perguntei se vocês sabem quem é a autoridade monetária de sua nação. A resposta é: os bancos Rothschilds. Eles são donos do seu dinheiro. E eles possuem seu dinheiro de duas maneiras. Em primeiro lugar, porque criam a moeda que é emprestada para o Fed. Em segundo lugar, porque eles são o próprio Fed. Entenderam isso? Casualmente expus o suficiente para, talvez, não chocá-los. Então, aqui voltamos, novamente, desta vez, um pouco mais lentamente. O Federal Reserve Bank não é propriedade da nação ou do governo ou qualquer outra coisa que possam ter pensado. É uma empresa privada de propriedade de acionistas. E os acionistas controladores são, adivinhem, esses mesmos bancos Rothschilds.
É um segredo muito bem guardado quanto a quem realmente possui os estoques. Todavia, posso lhes dizer-lhe que existe um outro jogo de conchas usado para esconder o fato de que as famílias Illuminati que possuem os bancos, que fazem os empréstimos ao Fed, também possuem o próprio Fed. Começam a perceber como isso é iníquo? Eles conspiram consigo próprios para fazer empréstimos não tão às claras, inventando números conforme suas conveniências, e que vocês, o povo da nação, devem, com o suor de sua testa, trabalhar para pagar tais empréstimos. A grande maioria da sua tributação anual é destinada apenas para isso, reembolso dos empréstimos. A cada ano, pessoalmente doam um enorme pedaço de sua renda diretamente às famílias de banqueiros Rothschild. Um sistema manipulado de tal forma que o seu país nunca conseguirá pagar esses empréstimos. A dívida simplesmente infla. Ano após ano o teto da dívida é empurrado mais para o alto. Como sempre, maiores empréstimos são feitos para atender aos juros dos empréstimos anteriores e um pouco mais para o funcionamento da nação. Então, este é o segundo fato. Sua moeda é criada, realmente, pelas famílias bancárias Rothschild sem conluio com elas próprias. Elas a criam a partir do nada. O Fed não tem nenhuma garantia para fazer o empréstimo e os bancos Rothschild não têm ouro, prata ou qualquer outra coisa de valor para apoiar a moeda que emitir em consequência desses empréstimos. Apenas fizeram números sem sentido, sugados de seus polegares. Eles apertam suas próprias mãos, de acordo consigo mesmos, e, instantaneamente, produzem mais dinheiro do que possam imaginar. E vocês, então, escravizados dessa maneira, trocam suas vidas e energia por esta ficção. Isto cria moeda. Dão todo o seu tempo, energia, esforço e criatividade em troca desta fábula. E, porque o Fed tem de emprestar mais dinheiro a cada ano para o serviço da dívida do ano passado, mais dinheiro é criado a partir do nada, todos os anos. Isto significa que a moeda que você é possuidor passa a valer cada vez menos a cada ano. Isso é chamado de inflação, que é uma mentira. Nada está inflando. Os preços não estão subindo. A sua moeda é que apenas vale menos, porque mais moeda foi criada e vocês ficam mais pobres a cada ano. Realizam um mesmo esforço, todavia, a moeda que recebem em troca, ao longo do tempo, vale cada vez menos. E tudo isso realmente é apenas um imposto oculto, que também tornam as famílias Illuminati ainda mais ricas. Já ouviram especialistas falando de flexibilização quantitativa? Bem, na verdade, isto é apenas uma elevação deste capital. É um negócio que assinam entre eles mesmos para produzir ainda mais moeda, que acelera a desvalorização do dinheiro em seus bolsos. Realmente, é apenas uma forma engenhosa para elevar o valor de todos os outros e ainda se enriquecerem ainda mais. O terceiro fato é que, apenas cerca de 10% da moeda em sua carteira é criada da maneira descrita acima. Os outros 90% são criados pelos bancos de varejo. Quando seu salário entra em sua conta bancária, seu banco está autorizado a fazer empréstimos contra esse dinheiro, num sistema chamado de reservas bancárias fracionárias. Eles são autorizados a emprestar cerca de 9 vezes mais dinheiro do que têm em reserva. Esta seria uma terrível má ideia, mesmo que, se o que tivessem em reserva fosse dinheiro real, como ouro ou prata. É uma ideia absolutamente insana quando o que eles têm em reserva é uma moeda sem valor. Mas, seja como for, é assim que funciona. Esses bancos de varejo não fazem negócios com o Fed, fazem negócios com vocês, os cidadãos da nação. E quando vão a eles pedir um empréstimo ou um cheque especial, eles são autorizados a emprestar 9 vezes mais dinheiro que têm em seus depósitos. É por isso que, quando as pessoas desacreditavam e vão em massa aos bancos para fazerem saques e fecharem os seus investimentos, os bancos podem muito rapidamente entrar em colapso. Simplesmente, eles possuem muito menos dinheiro do que têm emprestado. E, se os seus depósitos caem rapidamente, o mesmo acontece em seu modelo de negócios. Mas, por mais maluco que isso possa ser, este é o funcionamento de seu sistema bancário. A maioria das moedas em circulação é criada sem dívidas de segundo nível entre cidadãos e seus bancos.
E, claro, também pagam juros sobre suas dívidas, que é mais uma maneira deles ficarem ainda mais ricos. Mas, é claro que não estão autorizados a tornarem suas dívidas sem garantias. Apenas o FED tem permissão para fazer isso. E, claro, o banco não precisa segurar nada de valor para o empréstimo que eles fazem para vocês, além de, é claro, 1/10 do valor desta ficção chamada moeda fiduciária. Em tudo isso, vocês são os únicos que nesse contexto não pagarem seus empréstimos exatamente como estipulados, terão suas propriedades tomadas e vendidas. Se os bancos de varejo falharem, eles são resgatados, resultando no fato do sistema bancário Rothschild criar mais moeda fictícia fora do ar e dar lá a esses bancos de varejo, em que os membros da família Rothschild normalmente têm ações e ações frequentemente controladoras, para que possam continuar. O resultado disso é que vocês, como uma nação, mais uma vez, devem ainda mais aos Rothschilds. Dessa forma, os bancos não podem falhar e FED também não, embora seja uma empresa privada, seja qual for suas escolhas, pobres, insanas ou autodestrutivas que eles façam, vocês, os contribuintes, pagarão a conta. E os bancos de primeira linha Rothschild, certamente, também não podem falhar. Eles apenas fazem moeda a partir do nada e colhem os frutos já inflados, não importa o que aconteça. Apenas os cidadãos da nação podem falhar. Apenas os cidadãos podem ter seus bens confiscados. Apenas as empresas de propriedade do cidadão podem ser declaradas falidas. Ainda está bravo. Talvez já tenham ouvido uma citação de um homem famoso de seu mundo chamado Henry Ford. Ele disse: "É bom que as pessoas da nação não entendam o nosso sistema monetário e bancário, porque se elas entenderem, acredito que haveria uma revolução antes de amanhã de manhã." Se sentirem raiva subindo, gostaria de adverti-los. É assim que eles ganham. Também não sabe que eles controlam suas vidas através de suas ignorâncias, ou quando se tornam informados, eles os controlam através de suas raivas. Todavia, existe um terceiro caminho. Um caminho que eu estou convidando-os a trilhar. Este caminho é tornarem-se informados, mas não permitirem a raiva puxá-los para fora de seus centros e, então, conectarem-se com o divino interior e começarem a criar algo melhor. Não por um desejo de vingança ou retribuição, mas por um genuíno desejo de ver o maior bem manifestado. Estaremos falando muito mais sobre isso nas conversas seguintes, todavia há mais que precisam ouvir e compreender em primeiro lugar. Agora, estou simples e amorosamente incentivando-os a não se entregarem à ira, pois isso os arrastará para fora de seus poderes. E assim, vamos continuando no entendimento desta situação. A quarta verdade é que os banqueiros Illuminati não são uma organização de escala planetária. É meramente por conveniência que uso esta palavra, Illuminati. Não existe uma organização única que esteja em conformidade com esse nome. Existem muitas famílias e cada uma tem seus ativos nacionais e regionais. Algumas dessas famílias formaram alianças e se agruparam. Os Rothschilds formam uma dessas alianças que, de modo geral, controlam os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Existem outras associações que controlam outras partes do mundo. Por exemplo, existe uma aliança que chamarei de Grupo Ouro. Cito esta porque mantiveram uma firme convicção de que foi um erro flutuar o sistema financeiro mundial livre do padrão ouro. Sempre disseram que iria causar exatamente os tipos de problemas que estamos vendo agora. A base de poder do Grupo Ouro foi originalmente a antiga cidade de Bizâncio. Agora, em grande parte, são nações satélites da Rússia e na Rússia. Também existe o que eu vou chamar o Grupo Jade, que, realmente, é uma antiga família que sempre considerou que a China seja seu domínio. Existem outras, mas no interesse da simplicidade e clareza, vamos nos concentrar nesses três principais atores em nossa entrevista de hoje. E a razão é importante para saibam dessa quarta verdade, é que precisa entender que essas equipes não estão jogando contra vocês. De suas perspectivas, vocês simplesmente são peões no seu tabuleiro de jogo. Peças de jogo que usam para jogarem uns contra os outros. Eles disputam o poder, para controlar todo mundo.
E vocês devem entender que eles têm antigas escrituras, que remontam aos tempos antigos sumérios e babilônios, que lhes prometem o domínio sobre a terra e todos os homens. Estas não são as mesmas escrituras que costumam ver. São historias que datam de quando essas famílias eram uma classe de padres que serviram certos mestres extraterrestres. Receberam todos os tipos de ensinamentos secretos que lhes deram uma enorme vantagem sobre todos os outros. Este sistema bancário que muito que você vê agora em operação foi inventado como uma forma de domínio sobre os outros no sistema de Orion. Ele tem sido usado com muito sucesso pelos. O Pleiadiano Adamo oferece um briefing completo sobre política, incluindo sobre a reposição financeira que está chegando e as eleições americanas. 20 de agosto de 2016. Saudações, meus queridos amigos. Sou Adamo da entidade monádica da civilização pleiadiana, vinda a vocês através de Ingdad. Na conversa de hoje vou estar oferecendo um briefing sobre a situação política no mundo atual. O foco desta entrevista é oferecer-lhe uma compreensão abrangente do reset financeiro vindo. Inevitavelmente, também será discutir as próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos. Os temas em discussão são complexos, de maneiras que vou tentar ser breve. Este comunicado será um pouco mais longo do que estão acostumados a receber de mim. No entanto, acredito que ele vai valer a pena de seu tempo desprendido para definir o lado para digerir do que tenho para oferecer. O briefing que se seguirá irá levar algum foco e atenção que nem todos acharão divertido ou excitante de ler. Todavia, é fundamental que entendam o que estou prestes a compartilhar com vocês. O futuro de cada um de vocês e, certamente, o futuro da sua civilização planetária, poderá muito bem depender dele. Na conversa de hoje estarei abordando uma série de questões polêmicas reais. É vital que tenha todo o contexto para o que eu estou prestes a dizer. Então vou começar com um pedido muito firme que vocês se certifiquem de que tenham lido os artigos anteriores desta série. Sem este fundo é provável que não compreendam o conteúdo de hoje. Esses itens anteriores são todos convenientemente obtidos no http://zingdad.com/adamo. E enquanto tratamos dessas questões administrativas, gostaria, também, de convidá-los para se inscreverem na nossa newsletter @zingdad.com. Isso permitirá que o Zingdad possa atualizá-los diretamente, quando for lançado matéria nova. Agora, sobre os assuntos em questão e que são cruciais. Meus amigos, vocês estão bem no olho do furacão da mudança. Sua consciência planetária ainda está na fase mais crucial do seu desenvolvimento. Então, acho que é importante fazer com que tenham uma compreensão da situação, para que possam resistir à tempestade que se aproxima devidamente encorajados, e também, muito importante, para que possam fazer as escolhas corretas, plenamente informados das escolhas para cada um de vocês, suas vidas e aqueles dependentes de vocês. Iniciando, sabemos que vocês já devem ter notado que o sistema financeiro de seu mundo está à beira do colapso. Todos sabem isso. E aqueles que criaram este desastre estão muito ocupados, fingindo como se não soubessem como chegou a esse ponto ou como corrigi-lo. Durante todo o tempo, sempre fizeram exatamente o que foi preciso para torná-lo pior. Ao fazerem isso, tornaram-se mais ricos e todo o restante de vocês mais pobres. Meus amigos, como percebem, o sistema financeiro não está preocupado com seu colapso. Isso é o que querem que vocês acreditem. Foi construído desta forma. Está fazendo o que foi criado para fazer. E a razão de sua criação foi para escravizá-los, roubar seus poderes e colocar o controle de todo o mundo nas mãos dos criadores deste sistema. Entretanto, se ainda não tiverem uma clara compreensão da mecânica do seu sistema monetário, tentaremos dar alguma explicação. Dessa maneira, gostaria de lhes oferecer uma sinopse resumida dos fatos. Considerem o que estou prestes a lhes dizer como um resumo, por isso, sugiro que use os recursos da internet para fazerem suas próprias investigações, a fim de terem uma compreensão mais profunda. Então, vamos lá. O primeiro fato é que aquilo que vocês têm em suas carteiras e em suas contas bancárias não é dinheiro, é moeda fiduciária. Dinheiro é algo com valor real, intrínseco, como uma moeda de ouro ou prata. Isso é dinheiro.
O valor da moeda está ali na própria moeda. Seu valor real não muda. Uma onça de ouro é uma onça de ouro, que é o seu valor. Outras coisas podem mudar de valor em relação a uma onça de ouro, mas o ouro é o que é. Todavia, também é possível criar dinheiro de papel. É o que é chamado de nota promissória. Eu poderia criar um pedaço de papel que promete que vou dar ao portador desse papel, digamos, uma quantia equivalente a uma onça de ouro. Este papel, promissória, será um representante da moeda. O documento vale uma onça de ouro. Contanto que acredita em mim, enquanto eu não criar mais papel do que a quantidade de ouro que realmente possuo para fazer isso, esse papel também será dinheiro. O que vocês têm em suas carteiras e em suas contas bancárias não é dinheiro, é moeda fiduciária. A palavra fiat significa decreto. Uma ordem arbitrária emitida por alguma autoridade. E é isso que suas moedas são. A autoridade financeira da sua nação, essencialmente, emite um decreto para criar sua moeda, que realmente não tem outro valor daquele a ela atribuído. Seu valor existe apenas no fato de que aqueles que a possuem dão a este papel seu valor que definiram terça-feira e, enquanto ela flui de pessoa para pessoa e, enquanto existir essa crença entre essas pessoas, tão longe este valor parecerá persistir. E então, torna-se possível trocar essa absurda ficção fabricada por coisas que tenha valor real. Esse é o primeiro fato. Sua moeda não é o dinheiro, é uma ficção criada por decreto por suas autoridades financeiras. O segundo fato, talvez, seja um pouco mais surpreendente. Realmente sabe quem é a autoridade financeira de sua nação? Se você imaginou que fosse seu governo, ficará decepcionado. A sua moeda é criada quando o seu banco central contrai um empréstimo de um banco Illuminati. Vamos desenrolar essa afirmação, certo? Existe uma série de linhagens de antigas famílias que são insanamente, obscenamente ricas. Suas riquezas vêm de bancos. Estão no setor bancário por muito, muito tempo, quando começaram como cambistas. Cresceram ricas, oferecendo mais notas promissórias do que possuíam em ouro para cobrirem seus empréstimos. Também, desenvolveram um sistema chamado usura, que é a base dos modernos empréstimos bancários. Lentamente se tornaram mais ricas do que reis, papas, imperadores, sultões e até mesmo nações inteiras. Em seguida, se tornaram as financiadoras dessas nações. Quando um país entrava em guerra com outro, esses banqueiros eram chamados a financiar a guerra. Logo perceberam que o financiamento de ambos os lados da guerra era um negócio muito rentável. E então, perceberam que poderiam incentivar guerras com um pouco de trapaça e brancos de Orion como uma espécie de forma especializada de guerra. Assumiram sistemas planetários inteiros sem disparar uma única arma usando este sistema. Os atuais grupos Dourado e Verde são oriundos de uma classe sacerdotal que serviu a diferentes mestres de pessoas servidas pelos reis Shields. Cada família tem diferentes escrituras e diferentes ideologias. E assim esses outros grupos estão cientes dos métodos dos reis Shields e estão tentando resistir a eles, combatê-los, mas não imitá-los. É por isso que eu digo que o Grupo Ouro, em particular, veio para trabalhar para retornar o mundo ao padrão ouro. Para ser mais preciso, um sistema monetário baseado em recursos. Um sistema em que todas as moedas sejam apoiadas por metais preciosos. Um sistema no qual não se possa imprimir mais dinheiro do que você realmente seu lastro permita. Isso interrompe a ação de criminosos gananciosos de simplesmente emitir moeda por decreto. Isto reduz a inflação e, mais importante, mantém os bandidos honestos. E, com uma economia baseada em recursos, o mundo não pode simplesmente ser escravizado como uma consequência inevitável do uso de sua moeda. E os bancos não podem simplesmente criar moedas com passes de mágica. Todo mundo é mantido honesto. Em muitas maneiras, uma economia baseada em recursos é mais sensata do que o atual sistema baseado na modalidade fiat. Agora, não quero que entendam que essas outras famílias sejam santas. Não existem mocinhos entre elas. Todavia, é claramente evidente que as políticas e métodos reis Shield são, de longe, o mais nocivo e destrutivo para todos os outros que estão sob suas condições de jogo.
Com isso refiro-me a vocês, pessoalmente, à humanidade coletivamente e a todo o resto da vida que reside no planeta. A quinta verdade que devem entender é que esta moeda que os reis Shields criaram, não é o que eles consideram ser importante. Eles são donos da oferta de dinheiro, simplesmente para que possam possuir tudo o que o dinheiro pode comprar. Então, até agora, as famílias que praticamente inventaram o sistema bancário, tal como existe em seu planeta, são proprietárias de quase tudo que pode ser possuído. São donas de todas as empresas de mídia. A grande mídia, como muitas vezes é chamada de braço de propaganda integral das famílias bancárias. E através dela que eles tentam, e principalmente têm sucesso, controlar todos os lados de cada debate. São donas de todas as maiores empresas fabricantes. É por isso que essas empresas não lhes servem mais, criando empregos e estimulando a economia. Elas servem apenas aos interesses dos seus senhores. São donas de empresas farmacêuticas que criam medicamentos que os médicos são instruídos prescrever. É por isso que uma planta que foi trazida para a Terra, juntamente com a chegada da humanidade que é uma farmacopeia, em si, continua a ser classificado como medicamente sem valor e perigosamente viciante, quando não é nenhum dos dois. É um medicamento que corresponde unicamente à fisiologia humana. E não só apenas esse grande presente é proibido para a humanidade e que podem ser presos pelo fato de apenas ter alguma em sua posse. Compartilho essa informação apenas a título de exemplo do punho destrutivo que os Illuminati exercem por meio da indústria farmacêutica. Poderia lhes oferecer um rolo infinito de exemplos igualmente iníquos. O que acham que aconteceria, por exemplo, se amanhã alguém descobrisse a cura do câncer? A resposta é que, mesmo que desse a outros de graça, esta pessoa provavelmente seria presa. E quanto maior a eficácia da cura, mais provável seria dela ser presa. E, num outro exemplo, é também por isso que os chamados profissionais de saúde alternativa estão sendo silenciados sob circunstâncias estranhas. Recentemente, tem havido um número crescente de praticantes alternativos bem-sucedidos que morreram em circunstâncias suspeitas. O que está acontecendo é que eles estão sendo assassinados pelo bom trabalho que estão fazendo. Precisamente porque o seu bom trabalho prova que alguns produtos farmacêuticos altamente lucrativos não são tão eficazes e mais caros, na melhor das hipóteses, sem rodeios, tóxicos na pior. Realmente tudo é muito chocante. Do mesmo modo, essas antigas famílias também são proprietárias de corporações agroindustriais, sendo por isso que, em conjunto, vocês se tornam mais desnutridos a cada ano. É por isso que não tem permissão para saber o que está nos produtos que compram na loja, quando uma rotulagem exata seria muito fácil de ser implementada. É por isso que as culturas GM se proliferaram, apesar do aumento da consciência dos seus perigos potenciais. E os banqueiros possuem as indústrias de armamento que produzem armas de guerra, que muitas vezes acabam sendo usadas em ambos os lados de um conflito, tornando-os únicos e claros vencedores, e é por isso que vocês realmente nunca tiveram paz mundial. Poderia continuar me alongar muito. O fato é que elas possuem praticamente tudo. E, principalmente, é claro, que elas têm seus próprios os políticos. Financiam-se e controlam seus políticos, tanto por meio de intermediários de lobby ou através de manipulação direta. A política se tornou tão podre que a maioria dos políticos não precisa nem mesmo fingir mais. Abertamente tomam o dinheiro e fazem a licitação, marionetes de seus mestres. Permitem que as suas propostas legislativas sejam elaboradas pelas empresas que lhes pagam para empurrar essas propostas por outras que danificam ainda mais sua qualidade de vida, seu bem-estar, saúde, o ambiente, em nome de cada vez mais poder e riqueza para os Illuminati e os seus lacaios. E assim, existe uma pirâmide de poder. No topo estão as famílias bancárias. Os membros das antigas linhagens que chamamos de Illuminati. Elas nunca sujam suas mãos com qualquer coisa. É claro, sabem o que desejam e o que esperam, com lacaios descartáveis correndo a seus redores fazendo isso acontecer. E quando eu digo lacaios descartáveis, quero dizer todos, desde seus presidentes aos maiores presidentes corporativos de seu país. Todo mundo que é alguém está comprado ou lateral alinhado.
Houve uma vez um presidente americano que se levantou contra os Illuminati. Um homem corajoso de convicções fortes, que olhou para a situação, viu o cerne do problema e decidiu tomar de volta o poder de criação de dinheiro para tornar a sua moeda um patrimônio nacional. Simplesmente tirar os Illuminati do negócio. Seu nome foi John Fitzgerald Kennedy. E todos nós sabemos o que aconteceu com ele. Foi tratado pelos Illuminati. E fizeram tudo gravando em filme e em cuidadosos detalhes gráficos.